Seja bem-vindo ao Empreenda-se. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 passos que você pode dar para empreender. São 5 passos muito importantes, o último sendo o mais importante de todos, então acompanhe o vídeo até o final e vamos aprender juntos como empreender. E o primeiro passo é a motivação. Motivação é aquilo que te move à ação, ou seja, é justamente aquilo que vai fazer com que você haja, vai fazer você agir, se mexer, por assim dizer. Muitas pessoas pensam que o simples fato dela quererem ter sucesso ou querer até mesmo serem ricas pode fazer com que elas cheguem longe ou pode fazer com que elas se sintam motivadas. Elas acham que isso basicamente já é o suficiente para motivá-las. No entanto, a motivação, ela é algo que tem a ver com as emoções que você considera valioso. Sendo assim, talvez você já tenha passado alguma situação difícil, alguma coisa que você não quer passar mais. Esse tipo de situação emotiva pode fazer com que você se motive. Então você precisa encontrar a sua motivação. Talvez você tenha família. O simples fato de querer cuidar deles, de querer fazer o melhor para eles, para sua família, pode motivar você a empreender. O segundo passo é: tenha uma ideia. Como que você vai ter uma ideia? Primeiro, para você ter uma ideia, você precisa se conhecer bem, ou seja, conhecer as suas preferências ou seus gostos, você precisa conhecer as suas habilidades e também conhecer as suas fraquezas. Sim, as fraquezas também são importantes, porque esse tipo de autoconhecimento é fundamental para que você consiga saber, identificar onde ou no de que tipo de negócio você pode ir melhor. Segunda coisa que você pode fazer para ter uma ideia é começar a desenvolver um olhar mais observador. Você tem que observar as coisas, uma ideia é você observar todas as coisas que estão à sua volta, observar talvez um negócio que abriu, observar um produto novo que chegou no mercado, uma propaganda que você assistiu, observar as coisas de um modo crítico e analítico. Você vai ter que observar essas coisas num olhar de um empreendedor mesmo. Tentar entender por que aquele negócio deu certo, por exemplo. Tentar entender por que ele está abrindo um negócio ali, o que poderia dar de errado em abrir um negócio naquele estabelecimento. Então, você precisa entender bem as coisas, como que elas funcionam, por que negócios dão certo, por que negócios fracassam. Esse seu olhar clínico, esse olhar observador, por mais que esteja distante, ele pode fazer com que, a partir dessa observação, você tenha uma ideia. Porque quando você começa a observar as coisas com esse olhar crítico, você vai estar nada mais, nada menos do que verificando quais são os problemas e quais são as soluções. Uma vez que você encontra uma solução para um problema, essa solução ela pode ser vendida, por assim dizer. E isso pode virar um negócio. Mas será que quando você tiver uma ideia, ela vai ser uma ideia gigantesca, grandiosa? Bom, muito provavelmente não. Por quê? Porque a ideia, quando ela vem, ela não necessariamente é a ideia. Ela é só uma ideia que veio na sua cabeça, que não foi trabalhada, que não foi lapidada. Então, normalmente, quando se tem uma ideia, ela precisa ser aprimorada, ela precisa talvez ser ajustada. Quer um exemplo? Talvez uma ideia que, para a gente, é uma ideia simples. A ideia de vender computadores. Puxa, mas todo mundo já faz isso? Você vai na loja ali, tem uma loja que vende computadores, vende notebooks. Como que eu vou entrar nesse mercado? Em 1984, as coisas talvez pudessem parecer até mais difíceis. Computadores na época eram caros. Não era todo mundo que comprava, o mercado não era igual ao mercado de hoje. Então, talvez quem quisesse entrar nesse mercado pudesse tentar achar algumas brigas grandes, né? No entanto, teve alguém que entrou nesse mercado. Foi Michael Dell. Dell, hoje,
é uma das maiores empresas de venda de computadores do mundo. Mas na época, Michael Dell, o fundador da empresa, ele era um calouro de medicina numa faculdade. E no seu primeiro ano ali, ele percebeu que algumas pessoas, poucas tinham computadores. Então ele pensou, por que não eu compro as peças para o computador, monto e vendo? Na época, os computadores eram vendidos como? Havia as fabricantes de peças que era enviado para a montadora as peças, a montadora fazia a montagem das peças, ia para a distribuidora, da distribuidora ia para as lojas e assim das lojas para o consumidor final. Então o tempo para o produto chegar até o consumidor final, além disso, o preço dele, por conta de ter passado na mão de muita gente, vamos dizer assim, muitas empresas, então isso fez com que o preço fosse elevado. Então Michael Dell pensou, eu posso pular todas essas etapas, eu monto e eu já vendo para o consumidor final. Seus pais fizeram um empréstimo de $1.000 na época e ele comprou suas primeiras peças para começar a vender os seus computadores. Esse é apenas um exemplo de que uma ideia, quando bem trabalhada, alterada, modificada, ela pode ser realmente uma ideia muito boa. Qual seria então o terceiro passo? Bem, pelo desenho aqui no quadro, talvez você já tenha identificado. O terceiro passo é estude. E você vai precisar estudar muito. Você já ouviu a frase, só com educação é que melhoramos o nosso futuro? Bem, isso é verdade também no seu caso. Você vai precisar estudar bastante. Mas será que eu estou recomendando que você faça uma faculdade, MBA ou cursos profissionalizantes, cursos técnicos? Será que é isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, o que eu recomendo é que você estude de modo focado. Você tem que estudar aquilo que realmente vai ser importante para o teu negócio, para o teu empreendimento, para a tua ideia, para que ela funcione. Um exemplo, às vezes você teve a ideia de abrir uma empresa de serviços de beleza a domicílio. Então você vai precisar estudar um pouco sobre ela. Você vai precisar saber que tipo de serviços hoje vendem mais. Quais são os serviços de beleza que têm crescido com o tempo? Você vai precisar estudar esse tipo de coisa. Você vai precisar, provavelmente, estudar um pouco sobre finanças, sobre a gestão de uma empresa, sobre como fazer a gestão financeira da sua empresa. Você vai ter que entender um pouco sobre empreendedorismo. Na verdade, é isso que você está fazendo neste momento. Então, são coisas específicas que você precisa. Por exemplo, você precisa entender um pouco sobre finanças de uma empresa, o que está embutido nos preços, como calcular o lucro, como precificar. Esse tipo de coisa você talvez vai ter que aprender. Esse é o tipo de estudo focado no qual eu me refiro. Vamos então para o que você tem que fazer agora. Você tem que agir. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações porque nós estamos fazendo bastante conteúdo para você. Estamos preparando uma série que vai abordar 10 características de um empreendedor de sucesso. Eu tenho certeza que você vai gostar. O quarto passo é faça testes. Se você precisa abrir um negócio, o que eu recomendo para ti antes de tudo é fazer testes. Teste se sua comida agrada a todos, teste pratos diferentes que talvez você gostaria de ter nesse restaurante. Teste temperos novos e veja se dá certo para ti, se dá certo para outras pessoas. Isso talvez é um teste inicial. Mas você, por exemplo, pode, em vez de abrir um restaurante, pode talvez começar a vender marmitas aos finais de semana. É uma forma de você também testar e validar o seu produto. Desse jeito, fazendo testes, pequenos testes, quando você vê, você já está empreendendo. Os testes ajudam e muito. Eles fazem com que você perca o seu medo, fazem com que você haja, fazendo o seu negócio ter um início, ter um start, e também fazem com que esse negócio que talvez você não acreditasse tanto, mostre para você que realmente é um negócio muito bom. Mas nem todos os casos dá para fazer testes desse jeito. Muitas vezes você vai precisar fazer o que nós chamamos de plano de negócios.
Nesse caso, o estudo ele é muito mais aprofundado. O estudo, no caso do plano de negócios, ele vai analisar muito bem o mercado, ele vai analisar diversos fatores que estão incluídos no seu negócio, na sua intenção de negócio. Por exemplo, dar um balanço final para ver se esse negócio é viável ou não. Mas quando você faz um plano de negócios, você consegue perceber muitas coisas que podem fazer com que seu negócio dê errado e ver o que tem que ser feito para corrigir. Sendo assim, o plano de negócios ele é fundamental até para quem faz testes. Mas para quem não faz esses testes, por assim dizer, que você vai conseguir fazer, por exemplo, empréstimos. Você precisa talvez do plano de negócios apresentado, validado, analisado. Isso vai fazer com que você consiga crédito no mercado. Ou até mesmo consiga um sócio para poder tocar esse plano adiante. Apenas um exemplo para que você entenda melhor o que eu quero dizer com o teste. E depois disso você vai conseguir ver por que ele é tão importante. Um arqueiro, quando ele nunca pegou num arco, ele vai aprender a atirar uma flecha e ele vai atirar a sua primeira flecha. Será que ele vai acertar o alvo bem no centro? Provavelmente não. Ele vai errar. A questão é que os testes muitas vezes vão dar errado, mas você precisa atirar a primeira flecha, a segunda, a terceira, e você vai ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar, e assim colocar em prática aquilo que você viu que vai dar certo. Chegamos agora no quinto passo. Qual que seria o quinto passo? Bem, depois que você está bem motivado, você teve uma boa ideia, você está estudando muito e agora você já começou a fazer testes. O quinto ponto eu abordei ele durante todo o vídeo. É melhoria contínua. Você vai precisar melhorar, ou seja, subir de degrau continuamente. Não adianta você talvez começar a fazer os testes e só ficar por aí. Você precisa fazer mais do que o teste, melhorar os testes, aprimorar. E quando você perceber, você já tem um negócio. Você não tem que só se motivar de uma forma, por exemplo, porque eu quero cuidar da minha família. Claro, isso também é o que vai te motivar muito. Mas você precisa aumentar cada vez mais a sua motivação. Eu quero cuidar da minha família, eu quero fazer isso, eu quero empreender para fazer algo de bom para outra pessoa, para gerar empregos para outras pessoas. Tudo isso pode te motivar. Ou seja, você tem que continuar aumentando ainda mais essa sua motivação inicial. Se você perceber que a sua ideia precisa ser melhorada, aprimorada, pode ter certeza, e ela vai precisar, muitas vezes, talvez você mesmo achando que não, melhore sua ideia, aprimore, ou até mesmo descarte-a, substitua. A melhoria contínua no processo de empreendedorismo é fundamental. Nos estudos, muitas vezes talvez você faça estudos focados, mas você nunca vai poder parar de estudar. Você sempre vai ter que aprender algo. Aprendendo é que você vai conseguir fazer melhorias. Por isso, a melhoria contínua, até mesmo no modo como você estuda. Talvez você estudasse de um modo no início, você vai ter que mudar, melhorar o jeito de estudar. A melhoria contínua vai cair em todos os pontos. No caso do teste, em especial, quando você perceber que algo não está legal no teste, ela vai entrar para falar, olha, não faça isso, ou faça aquilo. E assim, só aplicando esse último passo, é que você será um empreendedor e terá sucesso nessa empreitada. Se você gostou do conteúdo e acha que ele pode beneficiar outra pessoa também, por favor, não deixe de compartilhar com seus parentes, com seus amigos, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.